Os olhos. Eles não pedem permissão para falar. Antes que qualquer palavra saia da boca, antes que um toque se arrisque a acontecer, existe um instante silencioso e poderoso onde o olhar entrega segredos que a pessoa nem admite para si mesma. É um momento que dura frações de segundo, mas é suficiente para acender algo dentro de você. Aquela sensação de que tem alguma coisa aqui. O desejo é um mestre em se esconder nas palavras, na postura, na falsa indiferença. Mas os olhos, os olhos são rebeldes. Eles revelam aquilo que o coração tenta disfarçar e que a mente tenta controlar. Um microdesvio no olhar, uma demora que dura meio segundo a mais, uma pupila que se abre como se estivesse querendo te absorver. São detalhes que a maioria ignora, mas que, para quem sabe observar, contam histórias inteiras. Hoje, nós vamos destrinchar essa linguagem invisível. Vamos entrar no território dos sinais sutis, dos movimentos quase imperceptíveis, das mensagens que só se revelam para quem sabe onde e como olhar. E quando você dominar isso, vai perceber que o mundo ao seu redor nunca mais será o mesmo, porque você vai enxergar o que sempre esteve ali, escondido diante de todos. A dilatação das pupilas. As pupilas são como janelas automáticas para o estado emocional de uma pessoa, e elas não sabem mentir. Quando alguém sente desejo ou forte interesse, essa pequena abertura escura no centro dos olhos se expande de forma involuntária, buscando captar mais da imagem que tanto a atrai. É um reflexo primitivo, uma herança do nosso sistema de sobrevivência e reprodução, que funciona independentemente da nossa vontade consciente. Imagine estar conversando com alguém em um ambiente de iluminação estável. De repente, você diz algo, se aproxima ou apenas troca um olhar mais intenso, e percebe que as pupilas dessa pessoa aumentam. É como se os olhos quisessem te absorver, registrar cada detalhe, cada traço do seu rosto. Isso acontece em milissegundos, mas deixa uma impressão profunda em quem observa. O interessante é que esse fenômeno é universal, presente em culturas e idades diferentes, e aparece tanto em interações românticas quanto em momentos de admiração estética. Um artista diante de sua obra favorita, um fã encontrando seu ídolo, ou duas pessoas trocando olhares carregados de tensão, todos apresentam esse mesmo reflexo. Para quem sabe ler, essa dilatação é um sinal inequívoco de que algo foi despertado. Por ser sutil e rápido, exige treino para identificar. Mas depois que você desenvolve essa percepção, o mundo se torna um palco onde cada olhar revela muito mais do que se imagina. É como adquirir visão noturna para as emoções. Aquilo que passava despercebido se torna claro, nítido e impossível de ignorar. 2. A frequência do contato visual. O contato visual é uma das formas mais poderosas de conexão humana, e quando há desejo, ele se comporta de maneira muito específica. Pessoas atraídas tendem a manter o olhar por mais tempo do que o necessário em interações comuns. Esse prolongamento, mesmo que de poucos segundos, cria uma tensão elétrica no ar, como se cada momento fosse um fio sendo puxado para aproximar dois mundos. Mas nem todos têm coragem de sustentar esse olhar. Em alguns casos, a pessoa alterna entre encarar e desviar rapidamente, criando um padrão quase hipnótico. Essa oscilação transmite exatamente o que está acontecendo internamente, um conflito entre a vontade de se entregar e o medo de se expor. É um jogo silencioso, onde o encara e foge vira uma dança de aproximação e recuo. Se você observar esse comportamento em um ambiente social, vai perceber que ele é bem diferente do contato visual de cortesia ou atenção. No desejo, existe uma intensidade maior, uma energia que prende e provoca curiosidade. É como se cada troca de olhar fosse uma conversa paralela acontecendo por baixo da conversa verbal. Uma conversa que diz, eu vejo você e gosto do que vejo. Com o treino, você começa a notar o momento exato em que esse contato visual deixa de ser neutro e passa a carregar intenção. É uma linha tênue, mas perceptível para quem aprendeu a sentir a mudança de energia no ar. 3. O micro-sorriso nos olhos. O sorriso genuíno começa nos olhos, não na boca. Chamado de sorriso de Duchenne, ele envolve a contração dos músculos ao redor dos olhos, criando aquele brilho quente e acolhedor que simplesmente não pode ser falsificado. É uma reação automática do corpo diante de algo que nos causa prazer emocional ou físico. Quando existe desejo, esse micro-sorriso pode surgir mesmo quando a pessoa tenta manter uma expressão neutra. Pode aparecer no instante em que seus olhares se cruzam, quando você diz algo marcante ou até no silêncio, sem motivo aparente. Ele dura pouco, mas é poderoso, pois carrega autenticidade pura. O micro-sorriso nos olhos é como uma faísca, sutil, mas capaz de incendiar um clima. Muitas vezes, a pessoa nem percebe que está transmitindo esse sinal, mas para quem observa, é como receber uma mensagem cifrada, você me afeta. E justamente por ser quase impossível de controlar, ele é um dos sinais mais confiáveis de interesse genuíno. Pode ser fugaz, mas para o observador atento, é tão claro quanto uma confissão verbal. 4. A busca inconsciente pelo seu olhar.
O desejo não é apenas sentido, ele é buscado. Mesmo que a pessoa esteja conversando com outros, participando de uma reunião ou envolvida em outra atividade, seus olhos encontram formas de voltar para você. É como um reflexo automático. A cada intervalo, a cada pausa, lá está ela procurando a sua presença. Esse comportamento é um instinto ligado à recompensa emocional. Cada vez que o olhar encontra o objeto do desejo, o cérebro libera dopamina, e isso cria um ciclo viciante. A pessoa pode nem perceber, mas está checando você o tempo todo, como quem precisa de uma dose constante de algo que a mantém animada. Em um ambiente social, essa busca se destaca porque não é aleatória. É repetida, direcionada e consistente. Quando você percebe que alguém olha para você em diferentes momentos, mesmo sem motivo aparente, está vendo o desejo se manifestar de forma quase infantil. A vontade de ver e ser visto, ainda que à distância. Esse é um dos sinais mais reveladores, e também um dos mais emocionantes de identificar, porque é um ato puro e involuntário, um pedaço da verdade escapando, mesmo quando todo o resto está tentando esconder. 5. O olhar que percorre. O olhar é curioso, explorador. Quando há atração física, ele não se limita ao contato direto com os olhos, ele viaja. Pode começar no rosto, descer para a boca, seguir para o pescoço ou mãos, e depois voltar ao ponto de partida. É como se estivesse mapeando áreas de interesse, construindo um registro silencioso daquilo que deseja. Esses movimentos costumam ser rápidos e sutis, feitos para não chamar atenção. Mas para quem observa, o padrão é claro. É um olhar que avalia, admira, deseja. Ele não é vulgar nem explícito, é mais como um deslizar cuidadoso, quase tímido, mas cheio de intenção. O mais interessante é que o olhar que percorre raramente acontece apenas uma vez. Ele se repete, às vezes com pequenas variações, como se o cérebro estivesse colecionando imagens para revisitar mais tarde. Esse comportamento é profundamente humano e atravessa culturas, onde há desejo, há exploração visual. Com prática, é possível identificar não só que alguém está interessado, mas também quais aspectos mais chamam sua atenção. O mapa do olhar é, muitas vezes, o mapa do desejo. 6. A sincronia dos olhares. A sincronia dos olhares é talvez o sinal mais sutil e, ao mesmo tempo, mais magnético. É quando vocês se pegam olhando um para o outro no mesmo instante, repetidas vezes, como se estivessem conectados por um fio invisível. Pode parecer coincidência, mas na verdade é resultado de uma sintonia emocional e fisiológica. Quando duas pessoas estão atraídas, seus corpos entram em um tipo de dança química. Elas passam a espelhar gestos, ajustar ritmos de fala e, claro, alinhar olhares. Essa sincronia cria momentos intensos, em que o mundo ao redor parece se dissolver e só resta aquele contato. O mais curioso é que essa conexão silenciosa pode acontecer mesmo em meio a conversas paralelas, em ambientes cheios ou situações onde não há interação direta. É como se, em meio ao caos, existisse um canal exclusivo de comunicação entre vocês. Esses momentos de sincronia são raros e preciosos. Eles deixam uma marca emocional, e muitas vezes são lembrados por anos como instantes de pura conexão. Instantes que, por si só, já carregam a intensidade de uma história inteira. Ler o desejo nos olhos de alguém é mais do que uma habilidade. É como aprender uma nova língua, mas uma língua que não precisa de som. É acessar um nível de comunicação que sempre esteve ali, mas que poucos percebem. Quando você aprende a ver esses sinais, descobre que as pessoas dizem muito mais do que gostariam de admitir. Mas aqui vai um alerta. Com essa habilidade vem a responsabilidade. Porque, ao perceber o desejo de alguém, você também enxerga sua vulnerabilidade. E a forma como você reage a isso define não apenas o rumo daquela relação, mas também o tipo de pessoa que você escolhe ser. No fim, os olhos não mentem. Eles podem tentar se esconder atrás de palavras, podem se refugiar em gestos calculados, mas sempre haverá aquele instante em que o verdadeiro sentimento transborda. E se você souber observar, vai ver. Sempre vai ver.